Olá, meus queridos, que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós neste dia. Neste momento, nós deveríamos estar lá na nossa escola dominical, estudando a palavra de Deus, cada um com o seu grupo, mas estamos em casa e já, há algum tempinho já que não estamos na igreja, não estamos no templo para nossa reunião comunitária, que é de importância fundamental na vida dos irmãos, na vida da igreja. A igreja local, meus queridos, tem um valor muito grande para nossa comunhão, para nossa vida cristã. E nós precisamos, olha, estar em oração para voltar, Para voltar rápido para os nossos encontros. Não é bom ficarmos assim. Olha, eu fico preocupado se de repente alguma medida comece a inibir, a igreja de se reunir. Olha, hoje eu estou reservando o meu dia de oração e jejum pela nossa igreja e pelo retorno dos nossos encontros. Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês nesta manhã um texto bastante interessante da palavra de Deus, um texto muito interessante que está no livro de Atos, que mostra o perfil de Pedro e João, quando eles subiam ao templo para a oração da hora nona, às 3 horas da tarde. Eu quero compartilhar este texto e a mensagem será esta: olha, a igreja de Pedro e João. A igreja de Pedro e João, como era para eles o ser igreja. Embora eles estivessem dentro do judaísmo, frequentando o templo dos judeus, mas eles tinham a noção de igreja, eles tinham um pensamento sobre a igreja. Então, a gente percebe isto nas atitudes deles. Eu quero compartilhar com vocês, então, essa igreja de Pedro e João. Meus irmãos, o que será que estava na prancheta de Deus quando ele pensou na igreja? Quando Deus estava pensando na igreja, o que será que estava na prancheta do Senhor? Olha, meus queridos, nós temos bastante ideia e fundamento sobre isso, Como que Deus pensou a sua igreja. Agora eu quero inverter a pergunta e fazer a seguinte interrogação: o que está na prancheta da igreja quando ela pensa em Deus? Olha, são as duas perguntas antagônicas, O que estava na prancheta de Deus quando ele pensou a igreja e o que está na prancheta da igreja quando ela pensa em Deus. Olha, eu fico pensando sobre isso, O que vem na nossa mente quando nós pensamos em Deus? O que a gente pensa e qual é o envolvimento dessas coisas, Meus queridos, quando penso, quando como igreja penso em Deus, olha, eu coloco a igreja, o Deus como Senhor da igreja, como dono, como provedor, como aquele que tem toda a autoridade sobre a igreja e que nós, como seus servos, a única coisa que podemos fazer é adorá-lo e esperar nele. É isto. Meus queridos, então a igreja de Pedro e João. Eu quero ler com vocês esse texto de Atos capítulo 3. Se você puder acompanhar aí na versão, na Nova Almeida atualizada, que diz assim, Atos 3, versículo 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós.
ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e anda. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E, dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Assim está o texto da palavra de Deus, né? Assim está o texto que nós lemos nesta manhã, para extrairmos daqui algumas lições para a nossa vida cristã, né? O que esta igreja de Pedro e João pode nos ajudar e nos auxiliar para sermos também uma igreja, né? Uma igreja que agrada o coração de Deus. Esta tem sido, né, a minha preocupação. Pode ser até que eu não consiga fazer aquilo que às vezes vem ao meu coração, vem ao meu pensamento, mas essa tem sido a minha preocupação. E eu gostaria muito que fosse a preocupação de todos nós da IPPC, que tivéssemos esta vontade, né, de ser uma igreja contagiante, uma igreja relevante, uma igreja viva, uma igreja amiga, uma igreja que faz diferença na vida das pessoas. Eu sempre faço uma pergunta às pessoas, né? Eu sempre faço uma pergunta assim: olha, vamos pensar uma coisa, se o nosso templo ali da rua Tabatinga desaparecesse de um dia para o outro, Deus desaparecesse com aquilo ali, tudo, e não tivesse mais a igreja presente ali naquele lugar, que falta nós faríamos à sociedade? Que falta nós faríamos a Poços de Caldas? Né? Que falta faríamos, irmãos, se de um momento para o outro deixássemos de existir? Esta é a pergunta-chave. Esta é a pergunta-chave que nós devemos fazer. Que falta faríamos? De repente, meus queridos, não faríamos falta alguma. Então nós estamos vivendo para nós mesmos e olhando para os nossos próprios umbigos. É isso que é a realidade dura e crua, que às vezes pode não agradar, mas pode ser a verdade. Mas se ela fizer falta, aí sim ela está sendo relevante. Uma outra coisa, meus queridos, às vezes a gente vê pessoas reclamando da igreja, a gente vê pessoas falando mal da igreja, a gente vê pessoas com cheio de coisinha, falando. Aí, nessa hora, a gente faz uma pergunta para ela assim. A pergunta é muito simples. Fala: olha, se a sua igreja fosse igualzinha a você, como seria a sua igreja? Vou repetir. Se a sua igreja fosse igualzinha a você, como seria a sua igreja? Meus irmãos, é tempo de repensarmos igreja. É tempo de fazermos uma reflexão, uma análise, né, da situação da igreja e de como eu, como igreja, qual é a minha participação e a minha influência. Meus queridos, a primeira lição que a gente tira dessa igreja de Pedro e João em Atos capítulo 3 é a seguinte: no versículo 1, aquela igreja atrai homens e mulheres para uma vida de devoção. Às 3 horas, aqueles dois irmãos interromperam suas atividades, aquilo que eles estavam ocupados, e subiram ao templo para orar.
foram lá para orar. A igreja, meus queridos, é um lugar de atrair homens e mulheres, né? Homens, mulheres cheios do Espírito do Senhor para a devoção, para adorar, para orar, para aprender, para ensinar, para edificar, para capacitar uns aos outros, né? E para estar cada vez mais preparados para servir a este mundo hostil, este mundo jaz no maligno. Meus queridos, a igreja, ela tem esta função, ela tem que atender essa necessidade. Ela é o tempo da atração, atrair as pessoas para enviar as pessoas, para poder o quê? Para poder servir este mundo tão né, seco, né, tão cheio de sequidão, né, tão insípido e que precisa da presença da igreja, a presença abençoadora da igreja. Meus queridos, então, no versículo 1, a gente já tira esta lição. A igreja de Pedro e João atraía pessoas para a oração, para a adoração, para uma vida de devoção. Isto é importante. Meus queridos, o nosso ajuntamento comunitário é de importância fundamental na nossa vida, importância fundamental na vida da família, de importância fundamental na vida das missões. Olha, tudo vai girando em torno da igreja local, é aquela que chama, aquela que prepara, aquela que envia. Esta é a posição da igreja local. Meus queridos, a igreja de Pedro e João, no versículo 1, mostra que eles estavam preocupados com a oração, preocupados, né, em subir para derramar a sua alma diante do Senhor. Aí, meus queridos, tem uma segunda lição que a gente aprende nesse texto, muito interessante, né? Na igreja de Pedro e João, ela não é indiferente para com as necessidades ao seu redor. Meus queridos, quanto ensinamento tem neste versículo 2. Quantas orientações tem neste versículo 2, né? A igreja de Pedro e João não se tornou, não permaneceu indiferente àquele necessitado que era colocado à sua porta para esmolar-se, né? Para pedir esmola. Olha o versículo 2, o que eles falam, olha para vocês verem, né? Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, a porta chamada Formosa, ainda colocava na porta formosa, né? Uma porta formosa, e colocava ali um pedaço de gente para poder esmolar-se. Meus queridos, olha que coisa, eles não foram indiferentes. Poderiam ter feito como todos faziam. Passavam, se tinha uma pratinha, uma moedinha, davam uma moedinha, desencargo de consciência, entrava para o templo e ia então orar, e então fazer os seus exercícios espirituais. Agora, eles viram aquela necessidade e não continuaram e não permaneceram indiferentes. Meus queridos, quantas necessidades existem na cidade, no entorno dos templos, no entorno da igreja. Ali representa a igreja, no entorno, ali onde o povo se reúne, né? Quantas necessidades existem, né, no entorno da igreja. E aí a gente fica pensando assim, mas ninguém quer nos ouvir, ninguém está interessado em nós, ninguém está preocupado com a gente. Aliás, eles até não têm muita simpatia para conosco. Isso é a realidade.
Isso é a realidade. O ímpio não tem simpatia para o cristão de forma alguma. Por quê? Porque o cristão denuncia o seu pecado. E aquele que faz incomoda quem não faz. Isso é uma realidade. Então, mas por que será que aquela igreja lá de Atos, capítulo 2, né, até o versículo 47, eles estavam ali crescendo e contava com a simpatia de todos? Por quê? Por que que aquela igreja era? Por que teve essa inversão e agora a igreja é dispensável para a sociedade? Sabe por quê, meus irmãos? Eu sei a resposta. Eu vou te falar por que que nós somos dispensáveis. Porque nós não temos participação na sociedade. Porque nós não estamos presentes. Nós não estamos presentes. Nós fechamos dentro do nosso mundinho, aqui está bom demais, aqui, daqui eu não quero sair, e fecha a porta para que não nos incomode. É isto, é isto. Agora, se a igreja abrir as portas e sair para servir a sociedade, para levar a palavra de Deus, para levar a palavra de Deus e servir naquilo que ela necessita, aí sim ela passará a ser uma igreja relevante. Meus queridos, nas poucas vezes que saí como igreja, com irmãos da igreja, com jovens, com os adolescentes, com irmãs, para visitar escola, para levar a palavra nas escolas, para fazer alguma coisa fora, foram momentos maravilhosos, e que a gente fala, nós não podemos parar de fazer isso, mas de repente na semana seguinte já para. Nós já tivemos envolvimento com escolas, nós já reformamos escolas, nós já reformamos quadras de esporte de escola, e eles ficaram lá com as portas abertas nos esperando, e nós sumimos. Olha para vocês verem. A gente não dá conta das nossas coisinhas, não sobra tempo para servir, né? Para servir a sociedade, servir as pessoas. Meus queridos, aquela igreja, ela não foi indiferente à necessidade que estava na sua porta. Tinha lá um paralítico, tinha lá uma pessoa que pedia esmola, que vivia da esmola, e ela poderia ter, os dois irmãos, a igreja de Pedro e João, poderia ter passado, dado uma moedinha e entrado para o templo, conforme já falamos, mas não. Eles viram ali uma necessidade. E eles falaram, nós somos igreja de Cristo, do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, e nós temos alguma coisa para fazer nesta situação. O que a igreja de hoje faz, meus queridos? O que ela faria? Escuta, alguns irmãos arrumaria, quem sabe, uma cadeirinha mais confortável, né? Uma poltrona mais confortável. Alguém lhe arrumaria um agasalho. Outros colocariam ao seu lado ali uma jarra com água para quando ele tivesse sede. E daríamos um jeito de deixá-lo numa posição confortável, não é isso? Deixa ele numa posição confortável. Vamos. Não, 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 não. Não é para ser assim, não. O homem, a criatura, a criação é a coroa da criação de Deus. E Deus poderia fazer uma libertação naquela limitação, daquela paralisia daquele homem. E Deus poderia fazer, Deus pode fazer, e Deus continua podendo fazer. É que a igreja é que começou a raciocinar de forma diferente. Não, vamos confortar esse homem, vamos trazer conforto para ele aqui. Não, não, Pedro e João, não, não. Vamos restaurar a saúde física deste pobre coitado, deste pedaço de gente que está sentado à porta do templo chamada Formosa. Meus queridos, olha para vocês verem. Vamos pensar neste assunto. Eles não foram indiferentes à necessidade que estava à porta do templo. É isto. A igreja de Pedro e João não foi indiferente. Agora, meus queridos, vamos dizer o seguinte, agora olhando para o versículo 6, né? A igreja de Pedro e João, ela tem servos
que confiam no poder de Deus e se deixam ser usados pelo Senhor. Olha para vocês verem o versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. É isto, certo? Ela tem servos que confiam no poder de Deus e se deixam ser usados pelo Senhor. Isso está no versículo 6 desse texto que nós lemos. Meus queridos, pense por um segundinho na possibilidade de você se deixar ser usado pelo Senhor na obra dele. Senhor, usa-me da forma que o Senhor queira usar. Faça através das minhas mãos, dos meus pés, da minha boca, né, uma extensão da sua graça, da sua glória, da sua vontade de agir e de ministrar na vida desta sociedade tão sem sal, tão agressiva, tão blasfema para com o Senhor. Eu quero ser usado. Pode usar, Senhor. Usa-me, Senhor. O que aconteceu com esses dois? Eles queriam ser usados pelo Senhor. Eles queriam ser usados pelo Senhor. Agora, meus queridos, você já percebeu que todas as vezes que existe uma necessidade para a gente agir, para fazer alguma coisa, o tanto de requisição que a gente faz? Como que a gente faz requisição? Ah, mas não temos isso, não temos aquilo, não tem como fazer isso, não tem como fazer aquilo. Olha, o que eles tinham? Eles falaram para o paralítico, para o pobre coitado: olha, eu não tenho dinheiro, nós não temos nem uma pratinha, não temos nada. Mas o que nós temos é o quê? É o poder do nome do Senhor Jesus. Nós temos o poder do nome do Senhor Jesus, certo? O que eu tenho? Em nome de Jesus, o Nazareno, levante e ande. Ah, meus queridos, que coisa maravilhosa este versículo 6. Quantas coisas, quantos ensinamentos, quantas maravilhas nós poderíamos tirar neste versículo 6. Né? Agora, quem sabe, né, como alguém já disse aí, né, a igreja poderia dizer para ele assim: nós temos ouro e prata, mas nós não temos a unção de falar no nome do Senhor Jesus. Levanta e anda. Quem sabe essa é a dura realidade que a gente tem que enfrentar, meus queridos, a dura realidade. A igreja, quem sabe, hoje tem ouro e prata, mas não tem a autoridade para dizer: levante e ande. Será que mudaram os tempos? Agora é desse jeito mesmo? É assim? Agora é desse jeito mesmo que nós temos que ser? Foi-se embora o poder, foi-se embora a unção, foi-se embora a ação do Espírito Santo no nosso meio, e agora nós só temos discursos? Não, meus queridos, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quem sabe a igreja que foi abrindo mão, e foi se tornando muito blá e pouca ação. Meus queridos, eu quero te dizer uma coisa. Eu acredito, eu creio no poder de Deus, na ação do poder de Deus ainda nos nossos dias. Eu acredito que esse poder está aí, a igreja que tem aberto mão desse poder, meu querido. Então, meus irmãos, vamos tirar uma lição muito grande nesta parte do versículo 6.
A igreja de Pedro e João, ela tem servos que confiam no poder de Deus e se deixam ser usados pelo Senhor. Em nome de Jesus, disse Pedro, eu te digo, levanta e anda. É isto, levanta e anda, porque o Senhor Jesus te cura. Meus queridos, Deus é poderoso, o nome do Senhor Jesus é poderoso, pode todas as coisas, e a igreja precisa abrir os olhos para esta realidade, meus queridos. Meus queridos, e aí a gente vai caminhando para o final do texto, e no versículo 9 e 10, né, a gente vê que tocou o coração de cada um ali. Quando eles viram aquele homem que ficava, né, na sua cama, à porta do templo, chamada Formosa, quando eles viram aquele homem louvando a Deus, saltando de alegria, fazendo barulho, fazendo maravilhas, entrando no templo, eles tiveram o coração tocado. Então, meus queridos, a igreja de Pedro e João toca os corações das pessoas com a sua obra. Esta é a maravilha. A igreja de Pedro e João toca as pessoas com a sua obra. Esta é a igreja de Cristo, essa é a igreja do Senhor Jesus, essa é a igreja do Cordeiro, meus queridos. Esta é a igreja do Cordeiro, aquela que não tem limites para a sua ação. E aquilo que for da vontade de Deus, Deus vai fazer através desta igreja. Meus queridos, a igreja de Pedro e João tinha esta particularidade, tinha esta característica, tinha este estilo de tocar os corações das pessoas, ao ver o que? Ao ver a sua obra, ao ver o que? O poder de Deus contra o mal na face da terra. E aí o que acontece? Naquele dia, olha, no dia anterior já tinha crescido a igreja em milhares de pessoas. E naquele dia ali, eles passaram mais ainda a contar com a simpatia das pessoas. E aqueles que o Senhor havia elegido, aqueles que o Senhor havia chamado naqueles dias, certamente eles não ficaram parados e aderiram, né? Vieram para fazer parte deste exército maravilhoso que o Senhor tem na face da terra. Meu irmão, minha irmã, vamos então concluir a nossa palavra desta manhã. Que você, ao assistir este vídeo, ao pensar, ao olhar o texto, ao raciocinar, né, refletir nessas palavras, né, que eu estou dizendo, comunicando com vocês, que vocês se sintam, né, que sintam o coração queimando por uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja que realmente faz diferença na sociedade onde ela está inserida, uma igreja que realmente presta o serviço, serve, uma igreja que serve, né? E que tem uma palavra para dizer, e que tem uma mensagem para dizer, que Jesus salva, que só Jesus salva, e que Jesus quer fazer uma obra grande na vida dele, na vida da sua família, que o Senhor quer fazer algo tremendo na vida dos seus filhos, dos seus eleitos. Meus queridos, vamos então pensar nisto, na igreja de Pedro e João e na nossa igreja. Agora é o seguinte,
quando chega ao final desta passagem, né, ao final dessa mensagem, a gente precisa trazer a responsabilidade para a nossa vida, trazer a responsabilidade para nós, porque há um grupo grande de pessoas que está só esperando receber da igreja. O que a igreja pode fazer por mim? O que a igreja? A igreja não tem feito nada por mim, a igreja não faz nada por mim, não faz nada pela vida da minha família. Não é esta a pergunta. Você está fazendo a pergunta errada, você está invertendo a pergunta. A pergunta é assim: o que eu posso fazer pela igreja? É essa. O que eu posso fazer pela igreja? Né? Como que eu estou usando o dom que o Senhor me deu na vida da igreja? Meus queridos, eu quero orar nesse instante. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que Deus mude a sua vida. Mude o seu jeito de ser igreja, o seu jeito de agir como igreja. Se você já é uma daquelas pessoas tremendas, que tem uma participação maravilhosa, que melhore mais ainda. Agora, se você é aquele que tem aquela participação franzina, aquela participação fraquinha, que o Senhor esteja queimando seu coração, para que você possa, né, realmente valorizar a igreja de Cristo e ser uma pessoa envolvida mesmo na obra de Cristo. E aí a igreja com o somatório de todas essas pessoas, ser uma igreja vibrante, atuante e poderosa no nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que o Senhor te abençoe. Pai querido, Pai bondoso, Pai maravilhoso, Deus santo, Deus de poder, eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor esteja usando desta mensagem, desta palavra sobre a igreja de Pedro e João, para que esta palavra toque os corações, ó Pai, para que essa palavra realmente venha fazer diferença na vida de todos aqueles que tiverem a oportunidade de acessar este vídeo, ó Pai. Pai querido, não deixe, Senhor, que a preguiça, não deixe, Senhor, que a indisposição faça com que eles não assistam, ó Pai, e não participem deste vídeo. Nós estamos privados do nosso encontro presencial, mas nós temos esta maravilha que podemos usar, fazer e abençoar vidas, ó Pai. Pai querido, que o teu povo, a tua igreja, Senhor, pare para pensar em como tem sido a igreja, e olhe para este modelo da igreja de Pedro e João e adquire, tire daqui os princípios necessários para uma vida que serve o Senhor, que agrade o Senhor e que alegre o coração do Senhor Jesus. No nome de Jesus, ó Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos fortalece, é o que nós te pedimos. Amém, amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça. Amém. Amém, Senhor Jesus.